dar continuidade, né, ao tema universo, um tema bastante interessante, com bastante mistério e com bastante estudo, né, principalmente aí da tecnologia, estudo dos astros, e na tecnologia faz parte aí em como a gente vai estudar esse aspecto, né. Então, o que seria esse universo, né? Eu coloquei a primeira imagem aqui para vocês, que é para vocês terem noção da dimensão do que é o universo, que é um infinito de coisas, né? Podendo ser definido como o espaço e o tempo em que todos os astros estão inseridos, incluindo a Terra, o Sol, os demais planetas, estrelas, etc. Ou seja, a gente está incluso aí nesse universo, né? Para isso, eu vou explicar para vocês agora sobre as unidades de comprimento, porque quando eu for falar sobre a distância do Sol da Terra, eu vou citar em quilômetros ou anos-luz. Então, eu vou passar para vocês umas unidades de medida para a gente ter noção do que a gente vai falar mais para frente. Para vocês, ó, quilômetros é abreviado em km, metros em m minúsculo, centímetros, cm minúsculo, milímetro, mm minúsculo. Aí eu coloquei aqui do lado um exemplo para vocês. A unidade de medida que a gente mais usa no dia a dia é metro. Para isso, aqui o metro vai ser a principal unidade de medida que a gente vai usar, que é a unidade padrão. Então, eu coloquei para vocês aqui para a gente se basear em metro. Por exemplo, para 1 metro, eu vou ter 100 centímetros. 100, 1 vezes 100 centímetros igual a 1 metro. Quando eu quiser milímetro, 1000. 1 vezes 1000 milímetros dá 1 metro. Vocês entenderam? Para quilômetro, quilômetro é 1000 metros. Então, é 1 quilômetro é 1 dividido por 1000 metros, que vai dar 0,001. Porque 2 zeros e um 1. Porque a casa depois da vírgula a gente conta aqui, ó, a partir do 1, aí tem 1 0, 2 0, 3 0. Portanto, a gente vai ter 1, 0, 2, 1. O 1 passa para cá. O 1 que está para cá, 3 casas aqui antes do 0, ele passa para cá 3 depois. Eu aqui coloquei um slidezinho para a gente entender melhor como que seria passando para as unidades astronômicas, né? Porque na astronomia a gente fala em elevadas quantidades de centenas e centenas de quilômetros, né? Até porque lembra que o universo é infinito, então as coisas estão bem distantes uma da outra lá. Então, o estudo do universo e dos corpos celestes vai exigir um trabalho com tamanho e distância gigantesca. Então, as unidades de medidas mais utilizadas em astronomia são unidade astronômica, podendo ser utilizada como o A maiúsculo, que será a distância média entre a Terra e o Sol, sendo que UA equivale aproximadamente a 150 milhões de quilômetros. Esse UA aqui a gente não utiliza tanto, a gente vai utilizar mais essa segunda aqui, que seria anos-luz, AL, que é a distância que a luz percorre em um ano terrestre. A luz da volta inteira na Terra é um ano-luz, sendo que um ano-luz equivale a aproximadamente 9,461 vezes 10 a 12 quilômetros, ou 63.241 UA. Portanto, é um número gigantesco, gente. Um ano-luz. Ou parsec, que é PC, só que a gente não utiliza tanto isso daqui, que equivale a aproximadamente 206.265 UA, ou 3,26 anos-luz. Eu coloquei essas unidades aqui para vocês terem noção, mais uma curiosidade, mas esse ano-luz aqui é uma das coisas que a gente mais utiliza quando o assunto é astronomia, né? Uma distância gigantesca, olha o tanto de quilômetros. Agora, a gente vai passar, que a gente entendeu um pouco sobre as unidades de medida, a gente vai chegar agora em como eles captaram, né? Em como eles tiraram foto dessas imagens que a gente tem tão bonitas assim sobre o planeta, né? Eu vou só passar esse slide aqui para vocês terem noção. Olha que imagem bonita aqui para cima da nuvem de estrelas. Foi tirada por esse telescópio aqui, chamado telescópio Hubble, que mais ou menos na década de 90, de 1990, né, a NASA lançou esse telescópio Hubble no espaço. E esse telescópio Hubble, gente, ele vai revolucionar a astronomia.
Foi uma parceria, né, entre Estados Unidos e Europa, e ele vai orbitar, né, ele vai percorrer assim, andando a 550 quilômetros da Terra. Ele fica a 550 quilômetros de distância da Terra, gente. Ele vai observar os maiores fenômenos aí, né, e enviar as informações de volta para o planeta. Então, foi uma revolução aí na tecnologia no meio astronômico, né, gente? Para isso, agora, eles vão começar a bater foto de coisas interessantíssimas, né? E a gente vai ver aqui, ó, o que, que ele vai detectar, né? O nascimento de uma estrela, né? Esses detectores infravermelhos no telescópio do Hubble, ele vai penetrar as nuvens de gás e da poeira nebulosa e dezenas de milhares de estrelas vão nascer lá em cima. E ele conseguiu captar essa foto. Olha aqui, as estrelas nascendo. Vai produzir muita radiação ultravioleta, frentes de choque. Acontece várias explosões, só que a gente não consegue ver, porque está acima daquelas nuvens de gases turbulentos que a gente também não consegue ver direito. Está bem acima, tá? Centenas de quilômetros longe da Terra, isso. Aqui a gente agora tem uma imagem do buraco negro, que o telescópio ele vai fornecer evidência decisiva em qual ponto central das galáxias vai ter buraco negro. Olha essa foto aqui que bonito do buraco negro sugando toda a energia que tem ao redor dele. E curiosamente, né, esses tamanhos dos buracos correspondem ao tamanho da galáxia. Então, quanto maior a galáxia, maior vai ser o buraco negro. E daí que a gente consegue tirar a conclusão de que a evidência desse buraco negro ele vai crescer junto com a galáxia, pois ele vai devorar a maior parte da massa da galáxia. Por isso que a gente compreende que ele é do mesmo tamanho da galáxia. Também tem uma outra curiosidade aqui, que é a questão de Júpiter, né? O estudo de Júpiter, que o Hubble ele possibilitou, né, para a gente um maior conhecimento sobre outros planetas. E um dos eventos mais marcantes foi uma colisão que aconteceu de um cometa que fez com que esse asteroide tenha atingido Júpiter e a marca que ele deixou foi mais ou menos do tamanho do Oceano Pacífico, gente, ó. Foi a marca aqui que o cometa deixou. E quem que bateu essa foto? O telescópio de Hubble. Então, a gente consegue ver quão revolucionário ele foi. Uma outra acontecimento que ele pôde nos proporcionar também é para a gente saber sobre a idade do universo. Porque se hoje a gente sabe a idade do universo, que tem mais ou menos 13 bilhões e meio de anos, é graças ao Hubble, gente. Porque para chegar nesse número, os cientistas eles mediram o brilho de estrelas que possuíam e também pulsaram em ciclos pré-determinados. E isso possibilitou, né, medir as distâncias no universo e, consequentemente, a idade do mesmo. Então, para vocês verem como foi interessantíssimo aí a descoberta e a invenção do telescópio Hubble, né? Muito importante aí. E depois, por último, a gente agora vai chegar na gente, né? Olha, ficou meio redundante aí. Então, nós vamos chegar aqui ao sistema solar, turma. O que seria sistema solar, né? Ele é composto aí por 8 planetas, né? Como a gente pode ver aqui. Além de planetas anões, como por exemplo Plutão, que hoje em dia é considerado um planeta anão. E também a gente tem corpos celestes, né? Estrelas, asteroides, meteoros, cometas e satélites, como a Lua, né? Esse sistema solar, né? Ele vai estar localizado aqui na Via Láctea. Ele vai consistir num conjunto de planetas, como eu disse para vocês, e o Sol é a estrela central. Não muito tempo atrás, consideravam a Terra como o centro aqui do universo, mas não. É o Sol, que é o centro do sistema solar. E desse sistema ele vai exercer um intenso domínio gravitacional sobre todos os corpos celestes. Por isso que todos os planetas aqui vão girar em torno do Sol, porque o campo de gravidade aqui vai ser muito forte. E eles não vão girar à toa para outro lugar, não. Eles vão girar em torno do Sol. A Terra vai demorar 1 ano para completar a volta no Sol. E o giro sobre ela mesmo, que é a rotação, é 1 dia, 24 horas. Uma curiosidade aqui que eu trouxe para vocês é sobre a origem, né, desse sistema solar. Há muito questionamento sobre essa origem, ainda nunca chegaram numa certa conclusão, mas passar para vocês que foi mais ou menos em 4 bilhões e meio de anos que se deu sua origem.
E ela ainda é questionada porque não tem uma teoria que consiga satisfazer, né, por completo sobre como se formou o Sol e outros planetas, né? Mas a gente acredita, né? Os cientistas acreditam que a teoria mais aceita, né, é que tinha essa nuvem aqui, uma nebulosidade solar. E conforme foi se chocando as coisas, foram formando os planetas, o Sol e etc. Então, o Sol ele se formou, eles acreditam, a partir dessa rotação aqui, dessa nuvem, que ao se contrair, né, com influência da gravidade, aumentou sua velocidade. Então ele foi aumentando a velocidade, girando, girando, aumentando a velocidade e entrou em colapso. Nesse colapso, a concentração nebulosa era tão grande que houve uma explosão onde foram formados os planetas, as estrelas. Então é daí que essa surgiu, né, o sistema solar, que é uma das teorias mais aceitas, né? São várias, até essa tem questionada, porém é uma das mais aceitas. E essa teoria ela foi meio que aperfeiçoada aí nos dias atuais, porque eles sabem que aconteceu isso e tal, dessa nuvem nebulosa, que o Sol entrou em colapso, porém eles acreditam hoje em dia que o Sol e os planetas foram formados simultaneamente. Não formou um Sol ali, outro planeta aqui, outro aqui. Não, foi um choque geral, onde atingiu todos e todos foram formados junto. Então o Sol teve formação no centro dessa nuvem nebulosa. Acredita que o Sol foi formado aqui, e depois os planetas ao longo aqui dessa nuvem, porém o Sol aqui no centro, e todos simultaneamente formados. Os planetas eles foram formados em regiões mais internas, né, onde a temperatura é maior. Aqui ó, a gente pode ver, e mais longe assim, outros asteroides, cometas, etc. E para terminar, para fechar, gente, a aula de hoje, a gente vai falar sobre os astros do sistema solar. A gente vai ter três astros aqui conhecidos, né? Os asteroides, os cometas e os meteoros. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês aqui, que é um cometa visto aqui da Terra, né? Passando aqui com a sua cauda. O que seriam esses asteroides, né? É, a gente pode falar que são corpos, né? Que eles vão apresentar um movimento próprio. E a maioria já é catalogada, todos já sabem, né, o tanto de asteroide que tem, o seu tamanho. Ele vai variar, né, de acordo com cada asteroide. E o brilho dele, ele não é constante, né, devido à reflexão solar. Já os cometas, que é o que a gente vê aqui, ó, a maioria deles são sólidos, né, onde vai ter um núcleo e vai ser formado por gelo e algumas impurezas. A sua forma é irregular. Opa, perdão. A sua forma vai ser irregular e ele vai ejetar grão de poeira aqui, onde a gente consegue ver essa reflexão de luz aqui, que dá esse aspecto brilhoso no cometa. E essa cauda aqui que a gente vê no cometa, aqui ó, o que seria isso? Seria um prolongamento da nuvem de gás e poeira, porque ele vai soltando muito gás, muita poeira, então aqui é o prolongamento dele. Já os meteoros, né, ou meteorito ou meteoroide, que são tamanhos menores, ele vai corresponder àquele fenômeno luminoso, né? Que seria resto de cometa ou fragmentos oriundos de asteroide. Asteroides são aquelas, entre aspas, rocha, né? Que a gente vê voando no espaço, assim. E daí, esses fragmentos, assim, os oriundos de asteroide, que serão os meteoros, né? Ou podendo atingir o chão quando sobrevivem e adentram a atmosfera, né? É só a gente lembrar naquela extinção dos dinossauros, né? Quando caiu os meteoros na Terra e extinguiu tudo. Então a Terra já passou por bastante poucas e boas aí, né? E é isso, turma. No mais, qualquer coisa podem falar com a professora Annalise, que ela me passa as dúvidas de vocês. Eu vou deixar para vocês um questionáriozinho nos comentários. E é isso, turma. Abraço. Se cuidem. Qualquer dúvida, falem comigo.